A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta com a nossa série Personagens Bíblicos e hoje nós vamos falar sobre Esaú. E a palavra do Senhor nos diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo revestido de pelos, por isso chamaram o seu nome Esaú. Gênesis, capítulo 25, versículo 24 e 25. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, nasceu primeiro e era ruivo. Cresceram os meninos, sendo Esaú perito em caça, varão do campo, e era amado por seu pai, porque a caça era do agrado de Isaque. A vida de Esaú foi repleta de escolhas erradas, não considerando as consequências, agindo de maneira errônea em várias situações, mostrando assim sua disposição e caráter. Jacó cozinhou um guisado e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Édom, que significa vermelho. Gênesis, capítulo 25, versículo 29 e 30. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me serviria a minha primogenitura? Gênesis, capítulo 25, 31 e 32. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Gênesis, capítulo 25, 33. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis, capítulo 25, 34. Ao desprezar sua primogenitura, Esaú também mostrou desprezo pelas bênçãos da aliança e pelas promessas de Deus, mostrando assim sua incredulidade nas coisas espirituais. O que faltava a Esaú era a fé. E muitas das vezes, quando falta a fé para uma pessoa, não tem como a pessoa chegar e falar assim: olha, é necessário que me mostre algo, ou que você venha também insistir nessa situação. Porque a própria palavra do Senhor, ela nos diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E não adianta, porque nós vemos aqui que Esaú conhecia as promessas abraâmicas, conhecia aquilo que Deus tinha jurado a Abraão, seu avô, o que Deus tinha feito na vida do seu pai, porque seu pai foi um milagre. Seu pai nasceu através de um milagre. E muitas das vezes as pessoas, elas contemplam milagres e acabam não crendo. Por que elas não creem? Porque nós temos o exemplo do povo de Israel, aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito, com sinais e grandes maravilhas, mas chegaram no deserto. Antes mesmo de chegar no deserto, quando chegam diante do Mar Vermelho, eles perderam a fé. A primeira coisa que eles dizem a Moisés não tinha sepulcro suficiente no Egito para que você trouxesse-nos aqui para morrermos nesse deserto? Então, não adianta
muitas das vezes nós queremos enfiar a fé no coração de uma pessoa que não tem fé. E Esaú era conhecedor das promessas que Deus fez a Abraão, conhecia a aliança de Deus com Abraão, conhecia que seu pai, ele sabia muito bem que seu pai foi um milagre, porque a sua mãe era estéril. Ele sabia que a sua mãe nasceu também, ele sabia que eles nasceram, tanto Jacó como Esaú, nasceram por causa da oração. Ou seja, Jacó e Esaú, eles também eram um milagre. E nem isso comoveu o coração de Esaú para que ele depositasse a sua fé nas promessas de Deus. Precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes, se não tomarmos cuidados, nós nos tornamos como os israelitas, que viram tantos milagres, mas devido à dureza dos seus corações, eles perderam a fé. E muitas das vezes é necessário analisarmos o nosso coração, porque enganoso é o nosso coração. E não podemos perder a nossa fé em meio à caminhada, porque o Senhor é aquele que tem observado todos os moradores da terra. Então, uma pequena gratificação momentânea da carne pode levar à perdição da sua alma, da alma de Esaú. Ou o homem escolhe a Deus, ou o rejeita. O fato era que Esaú não depositava confiança nas promessas divinas. Deus havia revelado a Rebeca que seu gêmeo mais velho serviria ao mais novo, e o próprio Esaú veio a desprezar o seu direito da sua primogenitura. Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Além disso, ele ignorou os padrões justos de seus pais, ao se casar com duas mulheres que não serviam ao Deus verdadeiro. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Gênesis 28, versículo 8 e 9. E quando Esaú, ele também pega e se casa com as filhas de Canaã, isso está registrado em Gênesis 36, versículo 2. E sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 26, versículo 34 e 35. Isso nos mostra o quanto as atitudes de Esaú eram sempre erradas, tanto diante de Deus como na presença de seus pais, nos mostrando que a verdade que é conhecida, mas não obedecida, torna-se um juízo e não um benefício. Por isso vemos a palavra do Senhor lá em Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3, que nos diz assim: Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, versículo 16 e 17, nos diz assim:
E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. É triste essa situação, né? Porque outra pessoa que nós vemos na Bíblia que se arrependeu, que viu que tinha vendido a Jesus e descobriu que ele era um sangue inocente, ele simplesmente foi lá e jogou as moedas no templo, né? E não buscou um arrependimento. Ele estava, vamos dizer assim, Judas ele estava com remorso da situação, mas arrependimento ele não buscou, porque se ele tivesse buscado, tivesse se arrependido, ele teria buscado Jesus e pedido perdão. E é uma situação difícil, porque o coração do homem, quando ele é seduzido pelo pecado, pelo engano, é difícil reverter essa situação. Por mais que seja conhecedor da verdade, por mais que os tenha derramado da sua graça, mostrando a sua misericórdia, mas se a pessoa não tiver fé, é impossível realmente, né? A pessoa querer agradar a Deus. E nós vimos aqui que Esaú queria as bênçãos de Deus, mas não queria Deus. Ele lamentou o que havia feito, mas não se arrependeu. Esaú é um exemplo de pessoas que pecam contra Deus voluntariamente e não vão se arrepender. Uma segunda chance, não vão receber, na verdade, né? Não vão receber uma segunda chance por causa do seu estado avançado de endurecimento contra as coisas de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, nos diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por essa causa, Esaú era um verdadeiro exemplo de quem é profano, sempre profanando as coisas santas. E que realmente nós venhamos entender que profano quer dizer tudo que transgride as leis sagradas. Esaú buscou as bênçãos e não o arrependimento com lágrimas. E é o que nós vemos, assim, se a gente analisarmos a palavra do Senhor, quando aqueles 10 leprosos, eles chegam diante de Jesus e pedem a misericórdia de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpo, né? E o Senhor pega e cura os 10 leprosos. E eles, saindo de perto de Jesus, eles são curados. E quando um daqueles olha que foi curado, retorna e vem agradecer a Deus. E se prostra diante de Jesus Cristo e agradece pela cura. Até Jesus ele pergunta, mas não eram 10 os que foram curados? A gente vê que muitas das vezes as pessoas elas se aproximam de Deus, até mesmo com lágrimas, buscando bênçãos e não arrependimento. Eles não querem passar, as pessoas tipo Esaú, elas não querem passar pela dor, mas também não querem obedecer a Deus. Que a vida de Esaú seja um exemplo para nós, para que nós venhamos ser vigilantes nesta terra, para que nós venhamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque precisamos analisar a nós mesmos
para que venhamos olhar para dentro de nós se quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando pela fé ou pelas bênçãos. Se nós estamos dobrando nossos joelhos diante de Deus somente para pedir ou temos agradecidos. Porque 9 daqueles leprosos, mesmo percebendo que tinham sido curados, não voltaram a agradecer a Jesus pela cura. E o Senhor Jesus ainda diz: o único que veio agradecer foi esse samaritano. Ou seja, muitas das vezes nós não sabemos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós somos bons para pedirmos. E que nós venhamos prestar muito atenção nas nossas atitudes. E quando nós olharmos para essa passagem que relata a vida de Esaú, que nós tomamos Esaú como um exemplo a não ser seguido. Uma pessoa profana, uma pessoa desobediente à lei de Deus, uma pessoa que despreza as suas promessas, uma pessoa que andou segundo o seu coração. E nós sabemos que, por isso a própria palavra do Senhor diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Que esta passagem sobre a vida de Esaú, que esta série aqui, desse personagem bíblico Esaú, sirva de um bom exemplo para que nós venhamos manter a fé, viver por fé, porque a própria palavra do Senhor nos diz que o justo viverá pela fé. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e que realmente este personagem bíblico as suas atitudes venham demonstrar a você um exemplo a não ser seguido. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.